vocês para Esta participar. conferência será gravada agora. Eu tinha que ter esperado o aviso de gravar, vou começar de novo. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado por terem dedicado um tempo na agenda de vocês para participar desse nosso webinar. Um bate-papo que eu acho que vai ser bastante interessante, coordenada pela Rosângela, moderada pela Rosângela Baião, trazendo especialistas, executivos e várias empresas para falar um pouco desse novo ambiente. Bom, eu queria agradecer inicialmente aos mantenedores do IBEF por proporcionarem esse webinar, aos panelistas que vão participar, né, que vão enriquecer esse nosso debate, e também a todos os participantes que estão conosco aí. Lembrando que a gente tem uma sequência de outros webinars programados, que eu acho que são também bastante interessantes, que vocês poderiam participar. Dia 15 de julho, a gente tem um webinar IBF Jovem. Dia 17 de julho, tem um webinar sobre a certificação do CFO. Dia 21 de julho, um webinar para dar boas-vindas aos novos associados. E dia 22 de julho, a Assembleia Geral do IBF São Paulo, que é interessante a participação de todos. Então, não vou me alongar mais, deixo com a Rosângela. Bem-vindos todos os panelistas novamente. Obrigado e tenham um bom debate. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria assim, explicar para todos que estão aí com a gente, né, que o objetivo principal desse evento de hoje não é só trazer mais um grupo falando da crise, né, mas a gente quer debater, né, o que a crise trouxe de oportunidades, de ganho de eficiência, de produtividade, né, e junto com todo esse pessoal aqui que está formando esse time, né, bem forte aqui para a gente falar sobre isso, trazer suas experiências, trazer um pouquinho do olhar de recursos humanos e da área de tecnologia, né, tudo o que aconteceu para conseguir suportar esse novo normal, né, e a gente chegar a conseguir todos esses ganhos, tá certo? Queria avisar também a todos os participantes, quem quiser mandar perguntas, tá? Pode mandar aqui no bate-papo e aí coloca diretamente para a Rosa, que é uma das organizadoras, que aí a gente vai recebendo as perguntas aqui e vai passando, no final a gente pega uma parte para passar aí para os panelistas irem respondendo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, gente? Vamos começar? Então, assim, para iniciar, eu queria que cada um, né, dos painelistas se apresentasse e fizesse um pequeno resumo do cenário de hoje, né, como que está hoje na sua empresa, com um pouco mais de 100 dias de pandemia efetivamente anunciada, né, para a gente ter uma ideia do que a gente vai estar aqui conversando e do ambiente que a gente vai estar falando. Por favor, quiser começar, Vanessa? Tá bom, começo então. Bom dia a todos. Eu sou a Vanessa, eu sou responsável pelas áreas de finanças e administração na Promona. A Promon é uma empresa de engenharia, uma empresa que está completando 60 anos agora, em 2020. É uma empresa que tem muito conhecimento na área que atua, né? Uma senhora de 60 anos, mas é uma empresa que sempre foi muito empreendedora, muito inovadora, muito à frente do seu tempo. Então, uma empresa que se propõe hoje a ser aí uma empresa que quer fazer uma reviravolta aí, né? De transformar e fazer engenharia como nunca se fez no Brasil, né? O que isso significa? Trazer elementos de tecnologia na sua oferta. Eu já havia trabalhado na Promon antes, né? Fiquei um tempo fora e voltei em janeiro deste ano, né? Então, voltei com o desafio de assumir essas duas áreas, de finanças e facilities. Então, eu estava num processo de adaptação, eu voltei em janeiro, né? Então, ainda estava conhecendo de novo ali as pessoas, os processos, as dinâmicas, e aí começou a pandemia, né? Então, foi
a adaptação da adaptação. Então, eu considero que, de uma certa forma, foi mais fácil, porque eu já me adaptei a trabalhar no modelo que a gente está trabalhando hoje, né? Assim, foram 2 meses que já se transformaram nesse novo modelo que a gente está vivendo, mas já comecei com uma lacuna, porque eu não consegui, nesses 2 meses presenciais, falar com as pessoas que eu gostaria, enfim, né, ter conversado, ter conhecido fisicamente todas as pessoas que eu gostaria. Esses 2 meses não foram suficientes. E aí, então, assim, os desafios já vieram, né, em todas as áreas. Então, nas áreas aí de tesouraria, né, veio aí de cara o desafio de pegar o caixa aí com unhas e dentes, de negociar com fornecedores, de manter o caixa robusto. Na área de tributos veio aí todos os desafios de mudança de legislação todos os dias. Na área de controladoria, o desafio aí de fazer cenários, né, todos os dias, né, de reorçamentação, novos cenários de vendas. E na área de facilities, de deixar um escritório hibernando, né? O escritório tá vazio, a gente depois vai falar um pouco sobre isso. E agora, né, uma área que está se preparando para que a gente volte a um modelo novo de trabalho que está se iniciando, né? Que está se remodelando. Acho que a gente vai falar um pouco aqui para frente também. Então, esse é o momento aí que eu e a empresa estamos vivendo. Tá certo. Obrigada, Vanessa. Bom dia, Tiago. Você quer falar agora? Tá sem áudio, Tiago. Oi, ainda tá sem áudio. Bom, me ouve agora? Isso, agora sim. Desculpa, pessoal. Estava com um probleminha no áudio aqui. Bom dia, Rosângela. Bom dia, meus colegas jornalistas. Primeiramente, eu queria agradecer o IBEF pela oportunidade, né, de a gente estar aqui batendo esse papo agora de manhã. Tá? Em especial aí a coordenação da nossa Comissão de Controladoria e Contabilidade. Me chamo Tiago Silva, sou contador. Tenho especializações nas áreas de gestão empresarial, auditoria, contabilidade financeira. Tá? Também sou conselheiro fiscal certificado pelo IBGC e também tenho a certificação que o Alexandre mencionou em um dos webinários aí, que é a certificação emitida pelo IBEF, que é a certificação de CFO-BR, tá? Possuo ela também, e atualmente sou head de Finanças, Controladoria e Facilities na Ambima. Ambima é uma sigla, abreviatura de Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Tá? Falando rapidamente sobre a Ambima, a Ambima ela é uma associação civil sem fins lucrativos, assim como o IBEF. Tá? Por outro lado, nós seguimos todas as melhores práticas de gestão e governança que são aí estabelecidas para empresas com finalidade lucrativa. Regra de compliance, política de remuneração, temos auditorias independentes de demonstrações financeiras e temos um processo certificado pela ISO, reportes a conselhos fiscais e de ética. E a Ambima, ela congrega várias instituições financeiras que atuam no mercado de capitais brasileiros. São bancos, corretoras, distribuidoras, gestoras de investimento, as chamadas aí assets independentes. Então, para explicar um pouco mais a nossa atividade fim, a gente divide em o que a gente chama internamente de 4 pilares. O primeiro pilar, e a gente entende como atividade principal de uma associação, assim como o IBEF, é a atividade de representação. Nosso caso, que o americano chama de advocacy do mercado. Então, nós representamos e defendemos os interesses dos nossos associados, esses que eu comentei, junto ao governo e reguladores. Por exemplo, interesses relacionados às ações de desenvolvimento do mercado de capitais, redução de custos de observância, aprimoramento de regras, enfim. Um segundo pilar importante para a gente é uma estrutura de autorregulação que nós possuímos. É uma estrutura que verifica o cumprimento de um conjunto de regras feitas pelo próprio mercado e regras instituídas também pela CVM. Atualmente, nós temos em torno de 10 códigos de regulação e melhores práticas. Um terceiro pilar, temos aí uma gigantesca base de dados
de informações de toda a nossa indústria de fundo de investimento. Convido aí a todos os participantes aí, painelistas, a consultarem a nossa home. Por último pilar, não menos importante, é um pilar de educação financeira voltada para o investidor, tá? E a certificação desses profissionais que atuam no mercado financeiro. Então, assim como o IBEF, a Ambima também tem os seus programas de certificação e entendemos que tem grande sinergia aí entre essas duas instituições. E também temos uma parceria com a Planejar, que é uma entidade, uma outra associação que emite o CFP no Brasil. Tá? Falando especificamente sobre como estamos em um pouco mais desses 100 dias aí de pandemia, nós estamos enfrentando esses desafios basicamente com foco em pessoas, tá? E informação. Vou citar alguns exemplos aí ao longo do nosso painel. A Rosângela vai explorando com a gente. Basicamente, a Ambima, numa atitude muito proativa, ela fez uma oferta de apoio psicológico a todos os nossos funcionários e familiares através de serviços de telemedicina. Isso foi muito bem recebido. Temos eventos semanais para toda a empresa, o que a gente chama de check-in Ambima. Então, nós temos participação de executivos, contando aí um pouco como está o dia a dia da sua área. Já tivemos infectologistas, palestras sobre fake news, cybersecurity e atividade de distribuição de produtos de investimento. Temos diversas ações de RH também, aniversariantes do mês, game show, enfim. Principalmente, pessoal, assumimos que nós não temos as respostas para todas as perguntas que surgem nesse momento. E nós vamos buscar essas respostas juntos. Atualmente, trabalhamos aí num plano de retorno aos nossos escritores. Passo a palavra, Rosângela, obrigado. Bom dia a todos e bom evento. Tá certo, obrigada, Tiago. Só para a gente estar falando da Ambima, então eu vou chamar a Lina, né, Lina? Para você se apresentar, né? Por favor, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou ser super sucinta, Tiago já falou bastante da Ambima. Então, eu sou par do Tiago, responsável pela área de tecnologia, que abarca as áreas de infraestrutura, desenvolvimento de projetos e produtos, né? E eu acho que agora, junto com todos os meus colegas de tecnologia, a gente tem de todo o escritório, né, da forma como que acho que a Vanessa expressou muito bem. Ao mesmo tempo, acho que tem questões ligadas à segurança de informação e, obviamente, o desenvolvimento de projetos de tecnologia, tanto para dentro como para o mercado. Acho que é isso, assim, a gente vai complementando ao longo do webinar. Tá certo. Obrigada, Lina. E aí, puxando um pouquinho ainda para a área de tecnologia, queria chamar a Luzia. Bom dia, Luzia. Para você se apresentar aí um pouquinho. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Bom dia. Enfim, eu sou da área de do Grupo Fleury. Acho que em São Paulo as pessoas conhecem mais, mas o Fleury, na verdade, tem 8 marcas ao redor do Brasil, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, Weinmann, Sergio, Felipe Matoso, Labs a Mais, enfim, várias outras marcas. Então, para os colegas que não são de São Paulo, esse é o Grupo Fleury, que é responsável por análises de medicina diagnóstica, seja do ponto de vista de análises clínicas ou de imagens. Então, eu sou responsável pela área de TI e de digital. Então, acho que, enfim, acho que como todos os colegas aqui desafiados, mas eu estou na área de saúde, dentro da área de IT, então realmente acho que é um desafio um pouquinho mais emocionante, porque realmente é um tempo diferente, seja do ponto de vista de todos os desafios internos, que acho que todos nós tivemos, home office, médicos lá dando remotamente, call center atendendo dentro de casa, como também produtos e soluções para os nossos clientes, porque, obviamente, quando você está indo para um laboratório, você, enfim, está buscando alguma detecção relacionada à sua saúde e também com receio de, eventualmente, pegar
o famoso Covid. Então, tivemos, e aí ao longo do tempo a gente acho que vai poder explorar isso daí, diversas soluções para ajudar também o nosso cliente a se sentir confortável e, enfim, poder fazer seus exames de uma maneira mais tranquila e mais segura. Tá certo, obrigada, Luzia. Bom, Érica, você ficou por último, mas não menos importante, até porque nós vamos falar de pessoas, né? E todas as empresas, é claro, é composta por pessoas, que é o mais importante dentro de uma empresa, né? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí como é que está o cenário hoje. Tá. Acho que ela congelou. Oi, bom Oi. dia. Bom Vocês me dia. ouvem? Agora sim, Érica. Então, tá bom. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tá sem som. Acho que tá travando um pouquinho. Ela congelou. Congelou, né? Lina, vamos dar um jeitinho aí. Oi. Pessoal de tecnologia, por favor. Muito bom. Bom, vamos esperar um pouquinho a Lina voltar. Enquanto isso, a gente vai assim para a primeira discussão, né? Na parte de gestão aqui. Assim, ela voltando, eu peço para ela fazer a apresentação, tá bom? Vocês me ouvem agora? Opa, ouvimos, Érica. Vamos ver se agora vai. Eu tô em casa com 3 crianças em homeschooling, gente. Então, talvez seja isso. Seja muita gente usando câmera aqui ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma tentativa aqui. Então, de novo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu tenho vivido na PwC, um pouco da minha história e aprendendo também. Eu sempre digo que a gente aprende muito mais nessas reuniões, nessas trocas, do que de fato ensina, né? Então, meu nome é Érica Braga, eu sou diretora de RH da PwC, além de mãe de três crianças. PwC é uma organização, né, uma firma de serviços profissionais, serviços de auditoria, seguração, consultoria de negócios, consultoria tributária. Somos 4.500 pessoas aqui no Brasil, em 17 escritórios, né, espalhadas aí pelo nosso Brasil. Como você bem disse, né, as pessoas estão no centro da nossa estratégia. Nós somos uma organização que vende conhecimento, né, e que tem como propósito também aportar conhecimento, né, na sociedade. Então, resolver problemas complexos da sociedade, né, problemas importantes. Então, um pouco desse olhar da PwC enquanto firma, né. Quando a gente fala da pandemia, né, desse lugar que a gente foi colocado inesperadamente, né, o que eu penso é que muitas das coisas que a gente pensava em fazer em termos de pessoas, tecnologia, né, e que tínhamos nos planejado para fazer em 2, 3 anos, isso foi feito em 2 dias, né, de forma muito rápida, né, e quebraram-se também várias crenças, eu diria, né? A gente sempre teve, né? Sempre, mas não gosto de usar o sempre nem nunca, porque as coisas mudam o tempo todo, né? Mas a gente tinha uma crença de que não dá para trabalhar 100% remoto, a gente perde a humanidade, a humanização, a sensibilidade por conta da tela, ou a gente é menos eficiente, menos produtivo. E o que eu tenho percebido é que é exatamente o contrário, né? E eu acho que muitas fichas têm caído para muitas pessoas, né? Nós, como organização, pusemos as nossas pessoas em home office. A gente tinha uma política de flexibilidade já, de trabalho em casa, mas não, obviamente, desse jeito, né? Colocamos as nossas pessoas em casa em 2, 3 dias. Tecnologia não foi o desafio, né? Mas porque também vínhamos nos preparando para isso, investindo em tecnologia, né, e para o trabalho remoto, mas
tivemos desafios, eu acho que a gente, e todas as organizações, por conta dessa questão de repente, a gente se viu em casa, né, sem o contato com o outro, físico, né? Então, por um lado, eu percebo, no meu time, percebo em muitas falas, né, nós trocamos aqui algumas informações antes desse webinar e tudo que a gente vê algumas pessoas falando hoje em dia é, olha, eu me sinto mais conectado com as pessoas, com o meu time, me sinto mais presente, né? Me sinto mais cansado também, obviamente, por estar na frente de uma tela, por, né, no começo eu estou trabalhando das 7 às 7, sem nem levantar, sem nem, não tomar um café, sem não parar na mesa de alguém para trocar uma ideia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tá online, né? Estamos aqui fazendo uma reunião sem estar com os outros e sem visualizar, né, ao vivo ali, né? Se eu posso dizer isso, um olhar, uma expressão corporal que diz muito também sobre comunicação. Comunicação é muito mais corporal, é muito mais face, né, do que a fala em si. Então, acho que isso a gente teve que se adaptar, se readaptar. Né? E por um outro lado, eu sinto a gente mais humano, né? Eu percebo muitos, né, muitos líderes ou muitas pessoas dizendo, eu olho hoje o meu gestor e fazendo uma reunião e ele tá com o filho dele, né, no colo, porque o filho dele também está em homeschooling, está com uma dificuldade, né? Então, eu acho que aquela coisa, né, aquela questão da integração das diversas pessoas que você é, profissional, mãe, esposa, amiga, enfim, isso foi potencializado demais, né, com essa situação que a gente vive. Então, esse é um pouco do olhar que a gente tem. Na PwC, a gente investiu muito na saúde mental, né, porque, de novo, a gente está trabalhando em casa, né? Não houve nada que atrapalhasse a entrega daquilo que a gente tem que fazer, o contato com os nossos clientes, etc. Mas a gente percebeu uma necessidade muito grande, e não é novidade para todos, aqui acho que está todo mundo, né, no mesmo barco, de que a gente se viu isolado, né? Se viu sem esse contato humano e que é necessário investir muito em bem-estar nesse momento, em conversas, enfim. Então, um pouco desse olhar também não quero me alongar muito aqui, porque eu sei que a gente vai falar sobre isso aí ao longo da conversa. Tá certo. Obrigada, Érica. Bom, gente, então vamos agora direto ao nosso assunto aqui, né, das oportunidades que a gente teve, né, dentro das nossas experiências. Então, eu queria começar, assim, um pouquinho, né, com a Vanessa e com o Tiago, né, falar um pouquinho mais dessa gestão, como que foi essa transição, né, para o home office na empresa de vocês, e as exigências adicionais que trouxe para a gestão, para as atividades do time, né, e como que, assim, o time conseguiu superar isso, né. Então, esse início, né, esse começo de tudo, como que foi para vocês aí na Promon e na Ambima, tá? Ladies first, né, Vanessa? Ladies first. Novamente. Por favor. Acho que na Promon, né, a gente começou, como acho que todo mundo começou ali gerenciando praticamente uma crise, a gente não teve dificuldade de colocar as pessoas em casa, um pouco do que a Érica também comentou, né, a gente já tinha um modelo de trabalho remoto desde 2013, uma vez por semana, não neste modelo, mas assim, a gente não teve essa dificuldade por conta de tecnologia. Então, as pessoas que trabalhavam no escritório foram para casa, a gente, rapidamente, a gente teve aí uma questão com os nossos profissionais que trabalhavam dentro dos empreendimentos dos clientes, né? Então, aí sim, a gente teve que ter um pouco mais de cuidado, né, porque ele estava dentro do cliente, e aí a gente já começou a perceber que algumas coisas que a gente não estava acostumado a fazer daquele jeito, não que a gente não pudesse, né, então assim, um engenheiro pode trabalhar de casa? Pode, né, tinha ali um certo, pode se gerenciar uma obra à distância? Então, acho que dá para fazer algumas coisas, né, então a gente começou a ter ali a tecnologia como
uma ferramenta, assim como uma aliada muito forte, quebrando ali alguns paradigmas, né? Já foi ali um teste ali onde a gente realmente conseguiu fazer algumas coisas que a gente não estava no nosso radar. O nosso ano fiscal ele começa em abril e não em janeiro, né? Então a gente estava bem no momento onde a gente estava começando o ano, né? Então a gente usa uma metodologia lá dos OKRs, né? Que é uma metodologia que a gente começou a usar para o planejamento estratégico, né? E aí, que é uma metodologia onde você coloca metas assim um pouco mais fluidas, né? Um pouco mais rápidas, um pouco mais flexíveis, de mais curto prazo. Então, assim, a gente acabou se recompondo muito rápido. E uma coisa que a gente colocou na cabeça desde o começo, e a gente criou até um comitê para isso, é que a gente ia prezar pela continuidade de tudo. A gente não ia cair na armadilha do cancelamento, sabe? Assim, então, da mesma forma que a gente estava determinado a não parar os nossos serviços, né? Os nossos compromissos com os nossos clientes, a gente se autodeterminou a continuar tudo como se a gente não sabia como a gente ia fazer, mas a gente se determinou a gente não cair na armadilha do cancelamento. Então, a palavra de ordem era continuidade. Então, vamos continuar com os nossos eventos, com a apresentação do planejamento estratégico, com evento de vendas, com evento de comunicação. E aí a gente começou e assim fomos, né? E aí, né, a gente começou a perceber que tudo que a gente começou a fazer ali no formato online começou a ser mais eficiente, né, pelo fato de que eu não tinha que lidar com café que não chegava, com as pessoas que chegavam atrasadas e atrapalhavam ali o andamento da reunião, com a logística de alguém que vinha de fora. As reuniões começaram, né, ali os eventos que a gente fazia eram simplesmente começar, né, tipo, ser pontuais e simplesmente começar. Então, a gente já começou a lidar ali com uma eficiência que a gente falou, poxa, como a gente nunca pensou nisso antes, algo assim. E aí, mais um exemplo que eu gostaria de citar, é que a gente também começou a perceber que a gente, assim, nós estamos 100 dias em casa e a gente não... todo mundo tinha aí um apego muito a papel, a coisas, e a gente praticamente ninguém precisou se deslocar até o escritório, por exemplo, para buscar alguma coisa que antes era essencial, né? Então a gente rapidamente se acostumou a digitalizar coisas, a fazer assinaturas, né, por certificados, por CertiSign e tudo mais. Então a gente começou a perceber que a gente não precisava de coisas, né? Então começou-se um movimento ali de desmobilização de papel, de armário, de armazenamento de coisas, né? Claro que tem que ser de uma forma um pouco mais estruturada, pensado aí com segurança de informação, com, né, parte jurídica, mas a gente, né, está culminando com tudo isso num movimento de remodelação total do modelo de trabalho, né? Então, assim, são oportunidades de eficiência que foram aparecendo. A gente tinha, né, tem um produto que que eu já falei no começo, que é um serviço de engenharia muito ligado à parte de tecnologia, aonde o mercado que a gente atua, que é o mercado de petroquímica, o mercado de óleo e gás, ficou muito mais receptivo à nossa oferta, de repente, porque todo mundo, né, viu a necessidade de ter algo mais, né, que fizesse mais sentido, do mesmo jeito que a gente está procurando ser muito mais eficiente, o cliente também está. Então, foram oportunidades que foram surgindo, não vou dizer quase que naturalmente, talvez elas surgissem de qualquer forma, mas não na velocidade com que elas aconteceram, né? Acho que esse que é o ponto, né? Foi tudo muito rápido, né? Realmente acelerou aí tudo que talvez acontecesse aí ao longo dos próximos meses ou anos, né? A gente não sabe. Sim, a exigência maior, eu acho que foi mesmo nessa questão da velocidade, né? Esse Exato. ponto foi o ponto principal, né? Tiago, como que vocês, né, iniciaram tudo isso aí? Qual foi a maior exigência, né, para que vocês conseguissem fazer esse trabalho remoto? Legal. Vanessa, curioso essa questão do desapego ao papel, né? A gente também vivenciou isso. Bom, mas, Rosângela, no nosso caso aqui,
nós já possuíamos também um programa de trabalho remoto pré-estabelecido, um programa que foi feito com a ajuda de especialistas, nós montamos um grupo de trabalho específico, então eu já tinha um programa de trabalho remoto. Só que o detalhe aqui na nossa visão é que nós entendemos que nós não estamos trabalhando em home office. Nós estávamos no programa de trabalho remoto, atualmente estamos no regime de trabalho de contingência, porque estamos todos trabalhando remotamente, né? E quando a gente for começar a falar no retorno ao escritório, aí sim eu vou pegar a minha política de trabalho remoto um pouquinho mais ampliada, um pouquinho mais estendida, e aí sim eu retorno ao conceito do programa de trabalho remoto. É uma visão diferente, porque eu aqui, até brinco com a Lina, né? Eu aqui numa visão de usuário, eu vou falar assim, poxa, que legal, eu estava no escritório até o dia X, no dia X mais 1 eu passei a trabalhar remotamente, meu computador funciona, minha internet está legal e tal, mas a gente sabe de bastidores ali que a nossa área de tecnologia ela teve alguns desafios ali. Então, enfim, nós colocamos todo mundo em trabalho de contingência, tecnologia teve uma série de desafios ali, mas o que é interessante disso tudo é que numa visão minha como gestor do meu time, os problemas foram muito pontuais. Tá? Mas de desafios, eu gostaria de separar alguns aqui. Tem um bloco que eu chamo de desafios estruturais. E é aqui o que aconteceu comigo aqui agora no iniciozinho do webinar, poxa, um problema com fone, ou seja, problemas pequenos aqui de conexão, conexões instáveis, não só nossas, como da casa das demais pessoas, questões de ergonomia, né, que nós falamos muito no nosso programa de trabalho remoto, mas assim, que as pessoas, quando foram para suas casas, de uma hora para outra, ou em um curto espaço de tempo, tiveram que observar questões de ergonomia, que senão o cara começa a trabalhar às 9, às 3 horas da tarde, ele não aguenta mais, ele está com dores e tal. Então, essas questões precisaram ser observadas também, e nós, como gestores, temos um papel fundamental nisso. Observamos questões familiares, de todos os tipos, tá? Profissionais com filhos, tendo que se desdobrar o seu tempo, até profissionais em que ambos os membros da família estão trabalhando remotamente. Então, a pessoa, mas espera aí, a minha casa não comporta 2 pessoas, 2 adultos, num sistema de home office full. Entendeu? Então, passamos também por questões psicológicas, enfim. Esse é um bloco que eu pessoalmente chamo de desafios estruturais. Olhando a área de controladoria, eu destaco um mapeamento que foi feito com toda a nossa cadeia de fornecedores. A ideia ali era, poxa, eu tenho algum risco de não fornecimento de algum desses fornecedores? Não fornecimento, aí entenda-se tanto produtos quanto fornecedores de serviços. Algum deles, eu posso ter uma potencial falha na prestação de serviços? Opa, quais desses são críticos? Quais desses são estratégicos para o nosso negócio? Entendeu? E aqueles também, os vulneráveis, né? Poxa, eu tenho um fornecedor aí que não está muito bem de caixa, poxa, vou fazer alguma coisa por ele, posso fazer, está dentro da minha política de compliance fazer algo por ele, no sentido de antecipar pagamentos, enfim, algo nessa linha. Então, esse seria um segundo bloco mais voltado para a gestão da empresa de uma forma como um todo. E também tem um caso específico, né, da nossa área de controladoria, com apoio da área de tecnologia, que é um projeto importante para a nossa área, um projeto que já vinha sendo tocado há algum tempo, que nós chamamos de transformação digital na área de controladoria. Basicamente, o que é isso? Eu olhei a minha área em processos, ferramentas, pessoas, criei um roadmap de melhorias, buscando ganhos de eficiência operacional, buscando mitigar risco financeiro. Isso se transformou num roadmap que vinha sendo tratado muito bem até o período anterior à pandemia. Chegou a pandemia, a interação entre o meu time e o time da Lina era uma interação muito próxima, essa interação passa a ser completamente remota.
Tivemos impactos? Tivemos alguns impactos, sim. Precisamos repactuar prazos? Sim. Precisamos repactuar prazos. Atualmente, a gente tem 60% desse projeto entregue. Tá? O grande desafio foi manter desenvolvimento, homologação e todo esse alinhamento entre os times, que antes era presencial e migrou para remoto. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem de menos independência para as áreas, tá? E mais interdependência, ou seja, num conceito maior de colaboração. Então, isso, na nossa visão, foi fundamental. Não somente isso, precisamos orientar e monitorar a saúde das pessoas. Tá? Um funcionário que ele não está bem psicologicamente, que ele tem um problema dentro da casa dele, ele não vai te entregar aquele projeto na mesma velocidade que ele entregava se tivesse tudo bem. Então, assim, precisamos ter muito cuidado com isso. Reportando a minha fala inicial, a Ambima, como instituição, teve muitas ações durante o horário de expediente, importante a gente dizer isso, não foi um trabalho extra, foi durante o horário de expediente, ações de integração. Semana passada teve a final do Game Show. Nós organizamos um Game Show, um jogo de perguntas e respostas. Algo, por um lado, podemos entender como simples, mas isso criou uma sinergia muito bacana dentro da empresa. Compactuo aqui com a colega da Price, a Érica, a comunicação foi tempestiva, foi próxima. Então, assim, todo o time também sente que trabalha mais, mas, por outro lado, um time que sente que eles estão mais próximos do que os outros. Devolvo a palavra. Tá, falando, até puxando um pouco dessa própria interdependência que você falou, né? Assim, como que você vê essa questão da comunicação no trabalho remoto, né? Teve um impacto grande, né? Porque a gente ouve as pessoas falando, nossa, parece que eu estou trabalhando muito mais, né? Mas porque demanda, né, uma comunicação muito mais efetiva, né? Que aí, como a Érica falou, você não tem assim, você não está vendo a pessoa, você não tem aquela comunicação corporal, visual, né? Você precisa que as pessoas se comuniquem muito mais, né? Então, assim, levando em consideração isso, né? Qual que foi, com essa comunicação toda, você percebe um impacto maior assim na tomada de decisão, né? Qual que está sendo o comportamento hoje, né? Vocês tiveram que mudar muito para conseguir essa comunicação, essa interdependência entre todas as áreas e conseguir continuar entregando, né? Porque é isso que a gente precisa entregar. Legal. Bom, vou dividir meus comentários também em duas visões. Uma primeira visão, Ambima interna. O que eu chamo de Ambima interna? Nós, com os nossos funcionários, com os nossos pares, com os nossos superiores, e uma segunda visão externa. Tá? A Ambima, como ela se comunicou durante esse período todo com os nossos associados, acredito que seja um desafio comum aí até ao próprio IBEF. Nós aqui, assim como todas as demais empresas, a gente passou a fazer um uso maciço de todas as ferramentas de comunicação disponíveis no mercado. Seja Cisco Webex, Microsoft Teams, tinha hora que todos eles ao mesmo tempo, eu brinco aqui, tinha hora que pulava uma mensagem aqui no Webex, uma mensagem no WhatsApp, o Outlook bombando e tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, houve um uso maciço de todas essas tecnologias de colaboração e comunicação tempestiva. Então, assim, foi num primeiro momento, migramos do físico para o virtual usando todas essas ferramentas. O ponto aqui é que o nosso grande desafio, e esse foi um desafio enorme, teve impacto na tomada de decisão? Teve impacto na tomada de decisão, sim. Decisões, elas demoraram um pouco mais para ser tomadas? Eu diria que algumas sim. Tá? Conseguimos mitigar algumas, mas outras com certeza sim. Nosso maior desafio foi que, como eu comentei lá atrás, um dos nossos pilares é a representação das instituições que são meus associados. Então, num momento de crise, nós observamos que a demanda desses associados para a Ambima foi gigantesca, de N questões. Questões regulatórias, prazos de observância, questões tributárias que o mercado defendia. Então, assim, foi um volume de demanda muito grande, tá?
internamente a nossa área de representação e a nossa área de autorregulação, eles precisaram se desdobrar. Então, eu te digo que o grande impacto foi nesse pilar, como que a Ambima, como instituição, recebia essas demandas, tratava essas demandas e retornava isso para o mercado. Nesse momento, houve uma sobrecarga de trabalho bem grande, especificamente para essas duas áreas. Internamente, pela controladoria, como área de back-office, o grande desafio foi efetivamente migrar do contato físico para o contato remoto, e fizemos com a utilização de todas essas ferramentas aí de comunicação. O Rui, complementando só o que o Thiago Sim. falou, eu acho que, assim, você perguntou aí de comunicação, né, de tomada de decisão. Eu acho que depois, né, da gente ter ficado todo mundo remoto, houve uma integração muito maior entre as áreas. Então, assim, hoje eu falo praticamente todos os dias com RH, com comunicação comercial, com engenharia, com sistemas. Ficou tudo muito mais próximo, mais acessível. A comunicação com os profissionais tem que ser muito mais intensa, né? Existe essa preocupação o tempo todo. Ao menor sinal de ansiedade, de ruído, tudo, todo mundo se reúne e acha assim que as decisões começaram a ficar mais colegiadas. Todo mundo entendeu a importância de tomar decisão em conjunto, coisa que talvez no dia a dia cada um ia tocando ali a sua área, fazendo as suas comunicações e não ia perceber essa importância, né? Então isso ficou muito mais latente, né? E o último comentário, né, falando ali de ferramentas, né, começou a acontecer um movimento também, onde os próprios profissionais começaram a ser protagonistas, assim, de alguns movimentos, né? Então, por exemplo, né, o Thiago falou do uso do Teams. A gente, no início, a gente começou a usar o Teams como uma ferramenta de comunicação para fazer reunião, enfim. E pela iniciativa dos próprios profissionais, eles começaram a utilizar essa ferramenta como uma ferramenta para fazer mais coisas. Então, se começou a usar o planner, né, ali para fazer gestão ali do dia a dia, se começou a utilizar o whiteboard para fazer brainstorm de reunião, começou a usar ali o flow, enfim, os próprios profissionais tiveram iniciativa e um foi ensinando o outro, e de repente o Teams virou uma ferramenta de gestão, de produtividade, de ganho de eficiência, né? Olha, você não precisa mandar o e-mail, você pode usar aqui no Teams mesmo, anexar o arquivo já fica. Então, assim, virou um ganho de produtividade coletivo, né? Outra coisa aconteceu muito parecida com o Scrum também, né? Muitas pessoas, um foi, se certificou, avisou o outro, e a gente tem dezenas de profissionais certificados hoje por iniciativa deles mesmos, né? Tanto da engenharia quanto das áreas administrativas, e tem até o grupo de estagiários que apresentou um trabalho ali num processo específico. Então, assim, de repente, assim, o protagonismo dos próprios profissionais, né, um ajudando o outro, acabou virando uma alavanca ali. Hoje, a gente agora está ali, acho que a gente precisa Sim. fazer isso também, porque as nossas reuniões estão começando a ficar muito chatas, assim, muito demoradas, e a gente precisa entrar nessa onda. Me ensina aí a aprender o que vocês fazem aí no Teams, porque a gente está ficando para trás, né? Então foram movimentos aí que começaram a acontecer de forma espontânea e super, super produtivo, super eficiente para a organização como um todo. Tá, assim, só puxando o gancho, né, um pouquinho até do que você falou agora, Vanessa, queria até ver com a Érica, né, essa questão das pessoas, né, irem atrás do conhecimento, né, muita gente, assim, da equipe, às vezes a gente nem esperava, porque foi tudo, né, como a gente tem falado, tudo da noite para o dia, né, e muita gente se mostrou, assim, vamos dizer, um autodidata, né, porque na necessidade eles foram e atrás de conhecimento para colocar na prática, né, com aquele comprometimento e a motivação toda da entrega, né? Enquanto outros, né, a gente sabe que sempre pela personalidade ou pelo dia a dia são um pouco mais passivos e tal, ficam aguardando o direcionamento, um treinamento. Então, queria ver com a Érica, né, como que ela vê isso, né? Como que foi isso na Price, né? E o que a gente pode esperar dessa situação toda dentro dessa questão treinamento, né? E as pessoas buscarem o conhecimento para poder aplicar nessa coisa da noite para o dia.
Oi, Érica. Tá conseguindo acompanhar, Érica? Tá sem áudio. Eu vou só pedir, então, para as meninas falarem um pouquinho da parte de tecnologia, e aí a gente já volta, então, com essa parte de treinamento de pessoas, tá bom? Enquanto você dá uma olhadinha aí. Então, assim, quanto à parte de tecnologia, eu queria ver com a Luzia, né, com a Lina, assim, porque a gente fala, poxa, foi tudo muito rápido, né, a gente conseguiu virar, estava todo mundo em casa, a gente teve todas as questões, né, de gestão, de, né, pensar nas pessoas em casa e tal, mas, assim, as dores do pessoal, né? Porque essa é a palavra, as dores do pessoal de tecnologia, né? Se a gestão teve que da noite para o dia virar, então imagina o que o pessoal de tecnologia teve que fazer, né? Tiveram que fazer de uma noite virar duas, né? Em uma só, para colocar tudo para funcionar. E assim, a ideia de falar sobre as dores, né? Que a área de tecnologia passou com tudo isso, mas na verdade é o ganho de eficiência que teve, né? Sempre falando o que ganhou com isso, tá? Correu, e o que a gente ganhou com isso? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Lina, se você quiser começar falando da Ambima, e depois a Luzia fala do Fleury, como que foi isso, né? E o ganho de tudo isso. Eu acho que eu vou colocar sobre TIs óticas, né? Então, acho que, de fato, essa questão de a gente conseguir se adaptar numa forma de trabalho ao que todo mundo já falou aqui, que a gente imaginava que a gente não conseguiria botar essa quantidade de pessoas trabalhando em casa da forma como foi. Então, acho que a gente sempre trabalhou de uma forma muito mais clássica, né? De onde a gente tem as reuniões presenciais com os associados. E aí o fato da gente conseguir fazer todos esses fóruns com o mercado desta forma, eu acho que pode parecer uma coisa simples, né, para quem está de fora, mas a gente que está aqui dentro sabia que essas reuniões, elas eram predominantemente presenciais, assim. Então esse acho que foi um super ganho, e eu acho que até é reconhecido pelos nossos próprios associados, né, onde você não tem... E hoje ainda a gente está nesse processo de discussão como é que vai ser esse novo formato, assim. Então, acho que tem esse ganho. Do ponto de vista de desenvolvimento de projetos, né, eu acho que a gente já vinha, né, nas discussões de trabalhar dentro dos modelos ágeis, né, e de desenvolver os produtos digitais da forma colaborativa e fazer todo mundo em conjunto. Só que exatamente igual às questões das reuniões, a gente acreditava que esse modelo ele só rodava quando a gente estivesse todo mundo junto, né, dentro de uma sala de reunião, colocando os post-its na parede, e a gente não conseguia enxergar como é que isso poderia fluir tão bem se a gente fizesse dentro de um ambiente virtual. E aí, dentro da linha do que a Vanessa falou, né, da gente ir buscar essas ferramentas, então surgiu os Mirios, surgiu os Murals, né, que são todas essas ferramentas que são os grandes boards onde as pessoas conseguiam materializar dentro de um ambiente virtual. Então, tem este ganho de eficiência no sentido de que a gente aprendeu que também a gente consegue fazer esses processos que são colaborativos de forma virtual, né? E também acho que ontem, a gente escutando um pouco no check-in, acho que teve uma passagem que a gente discutiu que e também o entendimento do que necessariamente a gente precisa ser um processo síncrono, ou seja, do que necessariamente a gente precisa fazer todo mundo junto e do que às vezes a gente não precisa, e cada um faz dentro do seu tempo. Então, às vezes a gente, no presencial, não, vou fazer todo mundo junto, não sei o quê. Não necessariamente a gente precisa repetir a forma de trabalho presencial no virtual, né? Então, acho que essa remodelagem da forma como que a gente trabalha, acho que também passou, a gente se questionou muito e sinceramente, acho que a gente ainda está evoluindo, a gente não tem as respostas para tudo. E, por último, a questão de infraestrutura e segurança da informação, né? Então, acho que como várias companhias, né, essa preocupação de cyber, sempre é latente, né? Então, no meio deste processo, a gente se deparou, graças a Deus, não com incidentes, mas a gente se deparou com a necessidade de ter muito mais eficiência no sentido de
a gente ter muito mais indicadores, a gente ter processos muito mais ágeis de detecção, né, de uma forma preventiva a eventuais problemas disso. Então, a gente teve uma melhoria na robustez, no monitoramento e reformatação das nossas políticas de segurança, né? Onde a gente passou desde um processo de conscientização de toda a nossa força de trabalho, que trabalha em casa, como é que as pessoas deveriam estar dentro de um ambiente, se conectar via VPN, né? Então, não se ficar clicando em qualquer link, de todos os desafios de segurança. Então, acho que sobre essas 3 óticas, eu acho que foram esses os ganhos que a gente teve. Luzia, gostaria de falar para a gente, então, como que foi lá as dores no Fleury, aquilo que você falou, né, uma empresa de saúde, então, além de tudo que todo mundo passou, ainda estava no boom, né, de ter que atender o mercado, né, então, como é que foi isso para você, quais as dores e a eficiência, né, o ganho que teve na eficiência, na operação? Ok, enfim, só para não repetir o que os colegas falaram, acho que eu vou dar um outro approach, né? Acho que a Lina vai concordar comigo que, na verdade, a tecnologia sempre esteve aí, né? Como todo mundo já comentou, home office já era uma realidade, etc. Então, eu brinco, eu tenho um irmão médico, mas eu digo que eu já passei mais plantões na vida do que ele, a gente sabe como foi difícil essa passagem por conta do volume de pessoas e todos os desafios que a gente teve, que a Lina bem comentou, mas na prática, o hardware e o software é a parte mais fácil. O peopleware, que depois a Érica me complementa, é a parte mais complexa, seja pela quebra de paradigmas de gestão, seja pelos paradigmas até legais, por exemplo, a telemedicina, que a gente até então não era permitida, de repente se colocou e foi um benefício imenso, tanto para pacientes quanto para médicos. Os processos que a gente, enfim, trabalhava de uma maneira mais departamentalizada, como vários comentaram, de repente a gente começou uma visão mais fluida, um trabalho efetivamente ágil num modelo mais squad, porque, na minha opinião, a gente estava focado em uma emergência, em um senso de urgência para resolver problemas reais, né? Então, eu acho que isso facilitou a integração entre as diversas áreas, o foco, e eu diria que a gente entregou muito mais, se fosse sobre temperaturas e pressões normais, mesmo efetivamente não trabalhando exaustivamente. A IT sempre trabalhou 24/7, não é disso que eu estou comentando no todo, na capacidade de execução rápida, porque tinha foco, tinha rapidez de decisão, tinha essa integração entre todas as áreas. Acho que, como todos os colegas comentaram, no Fleury não foi diferente. Somos 11 mil pessoas espalhadas aí pelo Brasil, toda a nossa parte corporativa em home office. A gente começa a voltar com os protocolos esta semana a 2 prédios administrativos, mas a maior parte, seja operacional, seja administrativa, continua em home office. Obviamente as áreas técnicas e as áreas de atendimento não, né, já estavam, enfim, na linha de frente trabalhando, mas com todos os protocolos de segurança. Mas tudo isso para dizer que essa movimentação que teve, eu considero que foi para Haiti, e acho que vocês ouviram muito por aí, né? É duro falar isso, mas quase um presente. Por quê? Quantas vezes a gente já não deu treinamento de Teams para dizer todo o ferramental e a gente usando 1% do negócio? Quando efetivamente a necessidade acontece, as pessoas vão lá e usam. Então, eu acho que, enfim, as pessoas se apoderaram das ferramentas, se apoderaram dos conceitos, a visão de risco, vamos testar, se não der certo a gente logo volta nesse modelo ágil, seja para dentro ou seja para fora. Então, as pessoas ficaram mais bold nesse contexto
e eu acho que isso foi uma vantagem e deve permanecer como organização, com certeza no Fleury, mas eu vejo vários colegas, e como vocês próprios comentaram, muitas dos benefícios que a gente obteve disso, de gestão, de produtividade, de integração, de comunicação fluida, tudo isso eu acho que a gente vai manter e vai potencializar. E aí acho que o famoso novo normal vai ser tanto para o lado do paciente, ou enfim, dos nossos stakeholders, quanto dos lados dos funcionários, vai ser um novo modelo, que eu acho que as pessoas testaram, experimentaram, gostaram, e não tem por que você voltar atrás e falar, agora todo mundo volta para cá, para o escritório e trabalha 9 to 5 como a gente fazia. A gente, no Fleury, inclusive, analisa a hipótese de algumas áreas. Eu tenho 2 minhas trabalhando em modelo de home working, ou seja, o local de trabalho da pessoa é a sua casa, com todos os desafios que isso implica, por isso que a gente está fazendo o piloto, do lado de RH, do lado técnico, enfim, para a gente entender se isso não é um modelo que não vai permanecer e ser muito mais atrativo, interessante para a empresa e para os funcionários. Mas aí agora eu deixo a palavra com a Érica para falar do nosso Peopleware, que eu acho que é o desafio maior. Vamos lá. Diria, Thiago, que eu estou com problemas estruturais aqui hoje, né, de conexão, mas esse é o nosso novo normal mesmo, né, e acho que o segredo é saber lidar com esses desafios, né, de uma maneira saudável. Eu queria só fazer um comentário antes da gente entrar nessa questão de protagonismo, que né, a gente falou um pouco sobre a importância da comunicação, né, e eu acho que dentro da comunicação, né, existem vários aspectos que fazem com que a gente se comunique, né? Um deles a gente falou que é o comportamental. Acho que tem alguém com o áudio aberto, né? Que é o comportamental, que é o olhar, né? A gente se comunica muito com o olhar, mas eu acho que um dos aspectos que foram potencializados também nessa nova situação que a gente vive é a questão da escuta, né? Por que eu gostaria de comentar sobre a escuta, né? Quando a gente está aqui na tela, né, a gente não consegue falar um em cima do outro, né? E eu acho que isso fez com que a gente se escutasse mais, né? Diferentemente de você estar numa reunião fisicamente, numa sala em que às vezes todo mundo fala ao mesmo tempo e a gente não se escuta, eu acho que aqui, né, a tela trouxe essa possibilidade também, né? Essa oportunidade da gente se ouvir mais, da gente ouvir mais os outros, né? Ao invés de ficar falando um em cima do outro. E a outra questão relacionada à escuta, que foi uma das coisas que a gente usou bastante na PwC, foram pesquisas Pulse, né? Então, a cada 10 dias, 12 dias, a gente soltava uma pesquisa, né? Durante e temos feito ainda, durante esses 4 meses, para entender o que as nossas pessoas estavam sentindo, né? A gente falou sobre vários canais aí, eles são todos muito válidos e foram usados também, acho que por todas as organizações, né? Mas a gente adotou pequenas pesquisas para primeiro entender se as pessoas estavam percebendo as nossas ações, como RH ou como, né, qualquer que seja a área, e eram perguntas rápidas, simples, se as pessoas estavam percebendo, e também para escutá-las, né, para colher opiniões, para colher sugestões e recomendações e mudar o curso. Então, eu acho que isso é super importante também, e eu acho que é uma tendência, né, que veio para ficar. A gente dizem, né, quem lida com diversidade, com profissionais com deficiência, né, a gente sabe que às vezes você tem menos um sentido e você se desenvolve em outro. Eu acho que isso aconteceu um pouco conosco aqui, né? Essa capacidade de escuta, ela foi potencializada. Quando a gente fala daí sobre aprendizado, né? Quando eu olho para a realidade de PwC, quando a gente olha para as competências profissionais que a gente trabalha, a gente... dentro do nosso framework de competências que eu desenvolvo os profissionais, a competência core é liderança
liderança integral, né, a gente chama. E essa liderança, ela diz não só a respeito de liderar outros, mas de liderar você mesmo, né? E eu acho que o aprendizado, né, que a gente está observando aí, né, neste momento, né, esse protagonismo, tem a ver com essa competência, né? Que é liderar as nossas próprias carreiras, né? Liderar a nossa própria vida, né? E isso significa ser protagonista também de aprendizado, né? De trilhar o nosso próprio caminho quando a gente olha para as competências que eu quero desenvolver, Érica como profissional, para a carreira que eu quero trilhar. Isso não elimina, não exclui, não exime a organização de apoiar os profissionais, né, as pessoas, nessa busca, né? Então, tem uma busca pessoal, né, por aprendizado, e hoje a gente tem inúmeras ferramentas para isso, né? Corporativas, não corporativas, né? Um mundo de conhecimento compartilhado, e eu acho que isso a gente deve aproveitar enquanto profissional, né? E a organização também aportando conhecimento em profissionais de alto potencial, alta performance, né? Então, eu vejo que é um mix. Hoje, né, outro dia eu falei com uma pessoa sobre microlearning, né? E pílulas de conhecimento que a gente tem visto por aí, e me perguntaram se era uma tendência, né? Eu acho que é uma das ferramentas, né? Quando eu olho para desenvolvimento, eu acho que é uma das ferramentas e ela é super válida, mas eu não acredito numa só, né? Num target só, né? Eu acho que o desenvolvimento é um conjunto de coisas, né? A gente buscando desenvolvimento, a organização também nos apoiando nessa busca, disponibilizando conhecimentos, é microlearning, é um livro, né? São essas interações que a gente tem. Eu digo muito, a PwC é uma empresa muito jovem, né? E eu digo muito para as nossas pessoas, a gente pergunta sobre desenvolvimento nas nossas pesquisas de clima, se você se sente, né? A gente pergunta para as nossas pessoas, você se sente desenvolvido, né? E a gente tem que ajudar as pessoas, os nossos profissionais a entenderem que não é só estando em sala, não é só num curso específico, né, que você adquire conhecimento. Você adquire conhecimento você mesmo, no dia a dia, em reuniões, enfim, observando uma outra pessoa. Eu tenho aprendido muito com os meus filhos aqui em casa, e eu acho que se a gente tiver esse mindset de aprendizado a todo momento, reaprender, desaprender também é uma grande... Ontem se achava uma coisa, hoje talvez, né, você já observou outras situações e não é mais aquilo. Então, eu acho que esse mindset de crescimento, né, nessa interação aqui, eu estou aprendendo muito com vocês e vice-versa, acho que isso que faz a diferença. Eu tenho percebido as pessoas mais sensíveis para isso, né? E acho que a gente, como líder, deve estimular para que isso aconteça, para que as pessoas tenham essa percepção, né? Um pouco desse contexto, acho. Tá certo. Obrigada, Érica. Mas puxando aí um pouquinho, então, trazendo, né, essa questão de a gente puxar a equipe, puxar as pessoas para esse aprendizado, aí eu queria ouvir um pouquinho da Vanessa, né, na questão gestão mesmo, gestão de equipe, né, gestão das entregas, o que você teve que mudar ou adaptar, se é que você teve que mudar, mas com todas essas mudanças, né? Creio que sim, mas talvez assim, o que para você foi assim de mais importante dentro da sua gestão, da sua forma, né, de gestão que você teve que adaptar para poder atender esse novo? Eu acho que assim, que não, eu simplesmente assim, transportei aquilo que eu já estava acostumada ali a fazer no dia a dia para o modelo virtual, assim, de acompanhamento, de feedback, de todo o modelo que eu já conhecia. O que eu digo que eu não consigo transportar para o mundo virtual e que eu gostaria de poder são as interações espontâneas, assim, né? Então, é muito difícil transportar para o mundo virtual aqueles encontros que você encontra com a pessoa e que você fala, e aí, tudo bem? Como tá
como que está o seu filho, porque assim, você acaba fazendo interações programadas, né? Então, assim, então aquela conversinha ali de corredor, do banheiro, que você já passa, assim, então eu ainda não consigo achar um modelo, né, para transportar isso para o mundo virtual. Então, assim, ainda existe, acho que uma lacuna, né, de fazer esse transporte assim para uma comunicação mais efetiva, não só ali, tipo, o beabá, ele acontece ali, as entregas, tudo isso acontece, né? Mas acho que essa parte aí, que eu acho que faz muito parte do dia a dia, de interagir com as pessoas, de conversar, de falar, oi, como você tá? Sua mãe melhorou? Seu filho, né, parou de chorar na escola, não sei o que, isso eu acho que a gente perdeu, e eu não sei como transportar isso para o mundo virtual, assim, né? Essa coisa, tipo, espontânea, né? Ou pessoas que às vezes nem fazem parte ali, nem tem uma entrega com ela, mas eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, isso é algo ainda que estamos descobrindo, né? Não sabemos, eu não sei ainda como conduzir. Verdade. Talvez a Érica possa me ajudar. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem vivido, né? Eu posso dizer o que a gente tem feito, mas de fato não é espontâneo, né? Não é. Acho que isso que a gente sente falta é esse cuidado que a gente tem que ter, essa preocupação. E de novo, eu não tenho as respostas aqui, mas essa preocupação para fazer com que isso aconteça, né? Porque eu acho que muito eu não sei se a gente está trabalhando mais. O que eu sinto é que a gente tem menos pausas, né? E essas pausas é que nos ajudam a manter a saúde mental, né? E a gente só se deu conta da importância delas, das pausas, muitos de nós, agora, né? Que a gente percebeu que a gente não consegue fazê-las, né? Então, eu, Érica, né, quando começou a pandemia toda, eu me percebi também sentando às 7h30 da manhã e parando às 7 horas da noite sem levantar, né, praticamente. Então, eu comecei a colocar pausas na minha agenda, enfim, eu tenho colocado eu brinco, 10 minutinhos de café com o time, mas a gente agenda, né? Não é espontâneo. Isso, e o espontâneo faz falta de fato, né? Mas a gente vai ter que conviver com isso por um bom tempo ainda. É verdade. Tiago, e você? O que você vê, assim, que mudanças você teve que fazer no seu formato de gestão, né, para conseguir continuar entregando, né, alcançando os objetivos e atender o novo? Os desafios são comuns, né, Vanessa? A gente também aqui, aquela interação que você passar no meeting point para pegar um café e encontrar alguém que você tinha um assunto para resolver e ali em 5, 10 minutos, no tete-a-tete, você conseguir resolver, isso realmente a gente também não conseguia aqui uma forma ainda da gente tentar endereçar esse tipo de interação não programada. Porque, assim, até o happy hour você programa virtualmente, não tem mais aquela coisa, poxa, vamos ali e tal. Isso daí a gente também não conseguiu, não. Mas aqui, Rosângela, a gente pensa o seguinte, tem uma questão, sim, de proximidade com os times. Eu me sinto mais próximo do time, não só da equipe, mas dos pares, mas tudo aquilo programado. O ponto as reuniões elas se tornaram mais frequentes, sim, mas eu acho que a gente tem um desafio grande de não microgerenciar. Não é porque você está tendo uma reunião mais frequente, um contato mais frequente com o teu time, que você vai ficar microgerenciando ali o tempo dele. Acho que esse é o ponto. Você está próximo sem controlar excessivamente. Tá? Alguns encontros, de novo, programados, né, mais focados no bem-estar das pessoas. E muitas das vezes sem pauta definida. Né? Vamos fazer uma reunião de equipe. Tá, mas tem pauta? Não. Aí, basicamente, você começa, tá, como estão as coisas? Né? Eu não estou perguntando como está o projeto A, o projeto B, o projeto C. Estou perguntando como estão as coisas, ou seja, uma pergunta ampla. E ali você tem a pessoa, na verdade, ela tem a oportunidade de dizer, não, poxa, na minha casa está assim, está funcionando assim. Você tem um pouco essa proximidade, ou seja, a ideia é
você olhar não só o trabalho, mas você olhar como está o bem-estar daquele funcionário. A gente observou também, pessoal, uma discussão mais assertiva, eu diria, do andamento dos projetos. Tá? Como a reunião virtual ela acabou democratizando a participação de todos, né? Na minha leitura, ao final do encontro, ao final do bate-papo, aqueles entregáveis eles estão mais claros para todos. Mas eu, pessoalmente, eu tento trabalhar uma questão de exercitar a mudança de hábito. Coisas assim, não é você inventar roda, transformar o mundo, não. É você, por exemplo, hoje eu estou trabalhando de um lugar na minha casa. Amanhã eu vou trabalhar de outro lugar na minha casa. Por exemplo, hoje eu não estou em São Paulo, estou no interior de Minas. E por aí vai, você ir trabalhando essa mudança de hábitos. Isso, para mim, no meu processo de autoconhecimento, me ajuda em N questões. Então, de repente, fazendo um link aqui para questões de RH, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande, cada um individualmente, de trabalhar o autoconhecimento. Eu trabalho melhor quietinho, sozinho, sem interrupções, ou eu tenho necessidade de falar com as pessoas do meu time 3, 4, 5 vezes ao dia. E aí, quando você se autoconhece melhor, você consegue chegar no melhor ponto de equilíbrio. Entendeu? O que é melhor para mim? Eu ter reuniões mais programadas, eu ter reuniões mais assertivas, mais pontuais. Então, assim, na minha leitura, a gente está tendo uma oportunidade no meio do, entre aspas, no meio do caos, de endereçar um processo de autoconhecimento muito grande. Tá? E eu destacaria também um segundo ponto, que foi uma maior empatia, né? A gente estava comentando no início aqui, problemas estruturais, problemas de conexão vão acontecer. E você tem que administrar a sua ansiedade, né? Versus também você entender que aquele profissional está no trabalho remoto, está no trabalho em contingência. Tá? Então, eu diria que autoconhecimento, por um lado, e a gente exercitar também a nossa empatia em relação aos nossos colegas, aos nossos pares e ao time como um todo. Bom, essa forma que a gente tem tentado enfrentar essa pandemia. Tá certo. Eu queria ver um pouquinho com a Luzia, né, essa questão dos projetos à distância, né? Está sendo trabalhado alguma coisa assim em desenvolvimento dos novos projetos? O que tecnologia está conseguindo visualizar isso? Porque com essa questão dos entregáveis, né, de toda adaptação, né, da gestão de toda a empresa para entregar, o que a tecnologia está conseguindo nesse momento caminhar para trabalhar esses projetos à distância, né? Como que isso está sendo? Até porque no Fleury, o que você disse, né? Esse trabalho todo de atendimento e o pessoal está todo remoto, né? Como que vocês estão lidando com isso? Enfim, acho que pegando um gancho do que o pessoal estava comentando, é importante, seja do lado de projetos, produtos ou relacionamento, a questão dos rituais, né? Então, antes de falar um pouquinho disso que você me perguntou, a gente, por exemplo, tem encontros na minha área de trimestrais, onde a gente reúne todo o grupo, enfim, temos aí uma pauta para conversar. E fizemos isso remoto, são mais de 200 pessoas e a gente fez remoto e brincamos e nos vimos, e enfim, independentemente dos pequenos grupos que sempre estão se encontrando. Por quê? Porque é importante, na minha visão, mesmo quando a gente está falando de homeworking, de a gente identificar e a gente ter a disciplina de montar esses rituais, porque aí você meio que consegue recuperar esse senso de pertencimento, esse acolhimento, e é exatamente como o Thiago estava falando, você não vai direto ao ponto, não estou aqui para falar de projeto, não estou aqui para falar de produto, eu estou aqui para a gente conversar, para a gente abrir dúvidas, o que é, quando volta, quando não volta, enfim, qualquer outra dúvida ou mal-estar que as pessoas estejam tendo, e para brincar, a gente brincou bastante com vários ferramentais aí, a galera, como a Vanessa falou, ensina a gente um monte de coisa legal, e brincamos bastante em 2 horas muito gostosas, por exemplo, no encontro trimestral que a gente fez. Falando especificamente de produto ou projeto, de novo, o ferramental está aí, né? Você tem Trello, você tem Slack, você tem Teams, você tem todo o arsenal necessário para você fazer a gestão.
Até estava vendo no bate-papo um dos colegas, Jair, comentando que a gente percebe no grupo nesta situação, as pessoas que são mais independentes e as pessoas que são, enfim, ainda precisam de uma supervisão maior. E isso eu acho que foi muito, muito rico, onde você vê a maturidade do time. Essa história de comando-controle, que a gente, enfim, está acostumado a ouvir, e migrando para esse modelo mais de squad, de ágil, você percebe que você não precisa estar lá pageando ninguém. O OKR, como a Vanessa falou, é mais importante do que o esforço. Eu falo que esforço versus resultado. Eu não quero saber se você está trabalhando até 9 to 5 ou 7 da manhã, 7 da noite. O que a gente combinou? A entrega do sprint era essa, o daily está falando que fez, que não fez, enfim. É isso que é importante. Se a pessoa é mais produtiva trabalhando até meia-noite ou ela prefere acordar cedinho e fazer, é irrelevante desde que haja entrega. E nisso você dá mais autonomia, você dá mais independência e você traz uma maturidade para o time como um todo, onde você percebe quem, enfim, era só você dar espaço e a pessoa se floresce, enquanto que, óbvio, tem alguns mais júniores que ainda precisam de uma ajudinha para se desenvolver. Então, bottom line, ferramental existe, você, seguindo os rituais, a gente entregou, e te digo o paradigma meu, né? Como vários daqui, eu falava, não, gente, tudo bem, a gente já fazia home office há muito tempo, mais de 2 vezes por semana, tá tudo certo. Mas quando a gente for fazer o discovery, não tem jeito, gente, nós temos que estar todo mundo junto, porque aí é face-to-face, body language, blá, blá, blá. E aí usamos todo o ferramental de boards e não sei o quê, e fizemos, assim, entregas e coisas profundas, todo mundo remoto, focado, interessado, talvez até mais do que se a gente tivesse presencial, que sempre tem aquelas quebras, porque estávamos bem focados. Então, acho que você ganha tempo, você ganha foco, o ferramental já existe, é uma questão de você efetivamente colocar na prática e deixar a turma florescer sozinha, porque eu não acredito em comando-controle, eu acredito que quando você dá espaço, as pessoas entregam, e se não entregam é porque não é a pessoa certa que você está precisando naquele momento, e aí são outras, enfim, decisões que você tem que tomar. Mas tirando a questão da maturidade, que obviamente você tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem também, a questão de você dar liberdade para a pessoa entregar, ela entrega muito mais, entrega mais feliz, e é tudo um ganha-ganha. Eu acredito muito nisso. Posso fazer um complemento, assim, a fala da Luísa? Por favor. Assim, eu concordo plenamente com ela, e acho que eu só queria fazer um complemento que, no meio desses momentos e desses ritos, né, que a gente faz de desenvolvimento de projeto, eu acho que a gente observou que no final, no dia a dia, quando a gente tinha um projeto para desenvolver, mas às vezes as coisas ficavam meio soltas. Quando a gente entrou nesse modo de trabalhar, né, e vieram essas demandas para a área de tecnologia, as coisas chegaram com os problemas mais objetivos, com problemas mais delimitados, né? Então, assim, quando você tem esses problemas super delimitados, quando a gente tem a clareza do objetivo e mais todas essas questões que a Luzia colocou, né, de deixar as pessoas livres para elas criarem, para elas proporem a solução, então acho que foi um conjunto das duas coisas, né? Então a gente coloca as pessoas certas dentro de um objetivo que está todo mundo super alinhado, e você tem uma meta que semana que vem a gente tem que produzir uma feature nova de um produto específico para ajudar uma pessoa. Então, acho que essa delimitação mais precisa do problema agora, acho que também ajudou muito nessa dinâmica de desenvolvimento de novos projetos ou novas features. É o foco, sim, né? Sim. A pessoa tendo foco ajuda muito a você entregar melhor e mais rápido. Perfeito. Tá certo. Bom, gente, a gente está chegando aqui num horário que eu acho importante a gente abrir um pouquinho para perguntas. Tem algumas aqui,
tá? E aí eu queria passar, senão a gente vai acabar não conseguindo responder aí algumas questões. Bom, uma delas aí a Luzia acabou respondendo, né, que foi um comentário do Jair Campoio Júnior, que essa questão, a dúvida dele era se toda essa situação, né, mostra os profissionais que você pode dar mais liberdade para trabalhar e que a entrega vai ocorrer, né, e os profissionais mais carentes. E aí eu acho que a Érica pode dar para a gente uma visão melhor disso, né? Então, essa visão, ela ficou muito mais prática para o gestor, né? Ter essa visão da sua equipe e deixar e saber quem é aquela pessoa que realmente vai entregar, né? Sem ele ter que ficar fazendo aquela supervisão mais de perto. Uhum. Eu acho que tem vários jeitos da gente olhar para essa situação, né? E uma das coisas que eu também gosto de dizer é que gestores também são seres humanos e também estão aprendendo, né? Então, eu acho que esse olhar é importante que a gente tenha também, né? Se por um lado, para a equipe, né, para quem não tem time, também tá rolando uma adaptação a todo esse novo normal, para o gestor também, né? E aí você tem diferentes estilos de liderança, tem alguém que é mais controlador, outro que delega mais, né? Enfim, então cada um, somos todos diferentes, então cada um se adaptando nesse novo normal de uma maneira diferente, né? Mais sensível, menos sensível. O que eu acho, então, que a gente tem que, né? Como é que eu olho para esse momento também? Eu, como gestora, estou me adaptando, né? Então, eu tenho, Érica, uma natureza mais de delegar, menos controladora, né? Não estou dizendo nem que é certo nem errado, esse é meu estilo. Então, talvez eu sinta menos, né, essa falta de ver, né, as pessoas, enfim, enquanto outros não. O que eu acho que as organizações têm que ajudar é preparar esses líderes para essa gestão diferente, né? Então, como é que você faz gestão do trabalho remotamente, né? Não significa que eu vou controlar, mas como é que eu ajudo, apoio, desenvolvo os gestores para esse novo modelo? Então, acho que isso é uma coisa. E do lado do profissional, eu sempre digo também que a gente deve procurar o nosso gestor e falar, olha, eu estou me sentindo pouco supervisionado, eu estou me sentindo, né, sozinho aqui, perdido, né? Tem como você me ajudar? E juntos a gente combinar um melhor modelo que se adapte, né, às diferentes perspectivas, às diferentes expectativas. Eu acho que nada como uma boa conversa nesse momento, transparente, para ajudar esse momento, né? De novo, estamos todos aprendendo, né? O gestor não sabe mais e também foi jogado nesse mundo aqui sem querer, né? Então, acho que esse é o olhar que a gente tem que ter. Tá certo. Assim, a gente está com algumas perguntas aqui, bastante sobre comportamento, tá, Érica? Sobre essa questão da adaptação, né, das pessoas à distância. Eu acho que complementa, assim, tem bastante coisa. O que você falou acabou complementando bastante as respostas aqui, né? Tem o Cláudio, que ele está falando que a maioria das pessoas tem se adaptado muito bem a essa modalidade, muitos colaboradores valorizando isso como um benefício e poucos tiveram impacto negativo na produtividade. Né? Então, assim, você tem percebido isso mesmo? Esse é o feedback que você tem visto dos gestores, né? Como que isso está acontecendo? Eu concordo, eu acho que, é lógico que, de novo, aqui a gente está falando, né, do macro, né, no macro ambiente, mas o feedback que a gente tem recebido sim, de mais produtividade, de mais foco, né, de mais eficiência, né, de mais bem-estar, né, mais qualidade de vida, que traz mais produtividade, né? Então, imagina, eu pegava trânsito para ir para o escritório, né? Então, hoje eu não pego mais, né? Hoje eu consigo me dedicar, talvez, a uma atividade física de manhã, enfim, eu acho que tem um monte de... Não é só olhar para a entrega, né? Todo o nosso entorno mudou, e quando a gente olha para bem-estar, isso... E, de novo, gente, tirando aqueles outliers que, eu tô sentindo... Porque, de fato, tem gente sentindo falta do escritório. Tem gente que... tem gente pedindo para ficar o tempo inteiro em casa, nunca mais voltar, e tem gente pedindo para voltar para o escritório.
não estamos no novo normal ainda, né? Acho que o Thiago falou isso também no começo, né? Acho que a gente ainda está no meio da pandemia, que eu não sei como é que vai ser em janeiro, né? A gente tem um indicativo, né, de que as coisas de fato mudaram, né? Então, não vai ser nem 8, nem 80, mas de fato eu percebo isso, né? Eu mesma, pessoalmente, tenho mais qualidade de vida, né? Então, me sinto menos ansiosa, né? Me sinto menos sobrecarregada em alguns aspectos. Então, eu entendo, eu tenho percebido isso de uma maneira mais genérica, assim, entre as pessoas. Eu sempre digo, assim, que quem não usar esse momento para crescer, né, para se conhecer melhor, para desenvolver essas competências digitais que a gente tanto falou aí, e que não tem nada, não é exclusivo de tecnologia, perdeu uma grande oportunidade, eu diria, nesta vida, nesta existência. Tá certo. Ô Vanessa, você, assim, como que foi, assim, lidar, porque eu acho que aconteceu isso na maioria das empresas, com as pessoas, né, a questão da insegurança, né, no momento da mudança, e como foi lidar com o receio das pessoas do que vai acontecer, né? Muita gente pensava assim, nossa, será que... E as demissões, né? E a redução de quadro, né? Como que isso vai acontecer? Então, teve muito receio, e muitas vezes foi toda a insegurança, né? Mas você acaba trabalhando isso. Como que foi isso para vocês? A gente convive com essa insegurança, né? As pessoas têm esse medo o tempo todo. Até vi aqui que a Luzia falou que o Fleury participou do movimento Não Demita. A gente intensificou bastante a comunicação, então a gente começou a fazer um evento chamado Hablemos, que é um evento aí do presidente, conosco, direto com as pessoas, semanais, né? Agora já passou para quinzenal, onde todas as perguntas eram respondidas, né, e sempre surgia essas perguntas, né, e aí a gente foi falando, olha, a gente vai viver ali, porque no começo, alguns dos setores, né, onde a gente atua, eles foram totalmente afetados, né, então o setor de óleo e gás, por exemplo, né, o setor derreteu, né, então as pessoas, o setor de energia, que tinha muita coisa programada para este ano, foi outro setor, então as pessoas começaram a ficar com bastante medo, né, então a comunicação foi fundamental. Nós não demitimos ninguém, ninguém foi demitido até agora, e não temos, assim, então, assim, a gente vive semana a semana. Alguns setores, por outro lado, ficaram mais robustos, e nosso posicionamento foi, na comunicação vai ser super transparente, né? Então, semanalmente, a gente faz a comunicação, dizemos, olha, estamos assim, estamos vendendo assim, as vendas foram menores do que aquilo que a gente estava planejando, não foram, e aí a gente tem feito dessa maneira, né? A transparência e a clareza com as pessoas tem sido o nosso caminho, né? O nosso melhor caminho tem sido para deixar os profissionais mais tranquilos com relação ao que está acontecendo, né? Hoje a gente já espaçou um pouco os eventos, a situação já está um pouco mais clara, né? Então a gente já tem um pouco mais de visibilidade do que a gente tinha ali no final de março, né? A gente realmente não sabia exatamente como que as coisas iam acontecer. Hoje o cenário já está um pouco mais claro e bem mais otimista do que foi no primeiro momento, né? As obras não pararam, tá tudo melhor, né? Mas essa foi a nossa estratégia, comunicação absolutamente clara com todo mundo. Tá certo, obrigada, Vanessa. Gente, bom, pelo horário, tá? Eu já vou entrar aqui para a gente fazer um encerramento. E aí eu queria, assim, que em poucas palavras, né, que vocês fizessem um resumo, né, desses 100 dias, um pouco mais de 100 dias, os ganhos e o que vocês acreditam que será aproveitado para o futuro, o que ficará, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas hoje, o que a gente espera que possa ficar para o futuro? E aí eu queria que vocês fizessem esse resumo, por favor, para a gente poder fazer o fechamento. Aí, Thiago, se você quiser começar. Tá bom, obrigado. Vanessa, nossa estratégia foi a mesma, tá? Só corroborando aí com a tua fala. Comunicação clara, tempestiva, e fazendo o link para a pergunta da Rosângela,
eu acho que isso, de fato, veio para ficar. A gente tem que fazer comunicações cada vez mais claras, tempestivas, e assumir uma coisa que todos nós sabemos: nós não temos todas as respostas. Temos. E com muita tranquilidade. A pessoa do time te fez um questionamento, você não tem segurança para responder, ou você não tem aquela resposta de fato, naturalmente, desculpe, não sei, vou buscar essa resposta com muita tranquilidade. Tá? Acho que isso é uma coisa que veio para ficar mais comportamental. Tá? Passando toda essa fase, eu acredito que as pessoas estão aprendendo, tá? Que não é você simplesmente adaptar o seu ambiente do escritório exato ali, bonitinho na sua casa. Não. Nós estamos todos aprendendo uma nova forma de trabalhar. E é particular, cada um tem a sua forma. Então, na minha visão, as pessoas estão num processo de aprendizagem particular de uma nova forma de trabalhar. Vejo também que a gente, algum legado, né, algo que veio para ficar aí, uma gestão mais integrada dos processos. Volto numa das minhas falas anteriores, onde eu citei o nosso caso de gestão compartilhada de um projeto importante da área de controladoria da Ambima, mas é uma gestão integrada com a área de tecnologia da Ambima. Então, assim, acho que a história do menos independência e o mais interdependência. Tá? Temos todos uma ansiedade natural sobre a evolução dessa pandemia, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quando volto, quando não volto, gerenciamento de expectativas. Tá? Gerenciamento de expectativas versus uma comunicação clara e transparente. Na minha leitura, são os grandes legados aí que a gente vai viver, de levar de toda essa fase que a gente está vivendo. Obrigado, Rosângela, novamente. Obrigado, IBF. Obrigado a todos os meus colegas painelistas. Obrigada, Tiago. Lina, você quer complementar? Falando aí pela Ambima e pelo seu trabalho, né? Pelo segmento. Assim, sendo muito breve, por uma questão de horário, assim, eu acho que, para mim, o maior aprendizado é que a gente sempre esperou, em muitos casos, ter as condições mais favoráveis para começar os projetos, para discutir alguns temas. E, no final das contas, a gente acabou descobrindo que, mesmo nas condições mais hostis, nas situações mais hostis, de fato, a gente consegue resgatar aquela criatividade e se desenvolver, assim. Então, para mim, acho que esse é o maior aprendizado, que não necessariamente a gente precisa esperar que a gente tenha todas as condições normais de temperatura e pressão para a gente conseguir achar a solução de um problema para a gente começar um projeto grande e novo. É isso, obrigada. É verdade, obrigada, Lina. Érica, você quer fazer o seu fechamento? Também, para não me repetir aqui, né, as palavras que me vêm à cabeça quando eu olho para esse momento que a gente está vivendo, 100 dias, né, agilidade, permissão ao erro, né, a gente evitava muita coisa porque a gente, tinha angústia, não sei se vai dar certo, eu acho que a gente foi jogado aí no meio dessa loucura toda, né, sem poder optar, e deu tudo certo, a gente aprende, né, e ninguém... E a gente consegue se organizar, né, para as coisas fluírem, né, quando eu olho para as organizações, quando eu olho eu gosto muito, e acho que veio para ficar essa questão da humanização das organizações, né, acho que a gente falava muito e vivia pouco na prática, né, então eu percebo muito isso, com empatia, aprendizado, né, com autoconhecimento, é um período muito importante, muito... rico nesse sentido, né, da gente olhar para a gente mesmo também. Então, de novo, quem não aproveitar para se conhecer, para evoluir como profissional, como ser humano, perdeu uma grande chance. Então, acho que é isso que eu acho que veio para ficar, né, se puder, humanização das organizações. Eu acho que isso a gente não vai voltar mais atrás. Tá certo. Obrigada, Érica. Obrigada. Luzia, você quer deixar o seu fechamento? Acho que vai muito ao encontro do que a Érica comentou. Eu sou uma pessoa muito otimista com a sociedade e o ser humano. Eu acho que a gente, um CNPJ, gente, é um monte de CPFs. Então, é isso que faz a diferença. E cada um de nós fazendo o seu papel, parece meio
meio simplório falar, mas isso na sociedade, na sua família, na sua empresa, etc. Se você está agindo corretamente, você muda a situação. Se todos estão na mesma linha, seja humana, seja essa solidariedade que a gente viu com quem estava passando dificuldades. Eu acho que o ser humano, enfim, se desenvolveu nesse aspecto. A gente foi muito feliz em evoluir, sabe? Poderíamos ter tido uma reação muito mais feia. Tivemos, como sempre. Mas eu acho que, no geral, a gente evoluiu como ser humano, como profissional, e isso, obviamente, está sendo refletido nas organizações, porque, realmente, os CNPJs são só seres humanos. E eu acho que a gente aprendeu um pouco e vamos, sim, evoluir cada vez mais, sejam nesses desafios que a gente está passando agora e outros que virão, que eu não tenho dúvida que não vai ser o último, não. Verdade, verdade. Obrigada, Luzia. Vanessa? Bom, eu compartilho muito, assim, com tudo que todos falaram aqui. Acho que foi um aprendizado incrível, tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que tem um movimento, assim, que tem acontecido na vida pessoal das pessoas que se transporta para as organizações. Acho que está todo mundo muito mais atento ao que é essencial, né? E o que é essencial nesse momento? São as pessoas, são as relações, são, né? Você acaba abrindo, né? Vendo que tudo que é muito supérfluo não é tão importante, né? Então, acho que as organizações passam por um momento muito parecido, né? Então, eu acho que faz todo sentido, né? As organizações agora valorizarem muito mais as pessoas, né, com quem ela pode contar, aquele colaborador que está ali, poxa vida, tarde da noite fazendo uma entrega, fazendo lição com o filho, né, tudo isso ficou muito mais evidente, muito mais valorizado. E eu sou muito otimista, não otimista, assim, eu acho que nada você anda para trás, assim, acho que a gente só anda para frente, só evolui, só progride. Então, acho que tudo que a gente está aprendendo agora, a gente não volta. Acho que a gente vai colher os frutos de todo esse aprendizado, novos problemas vão surgir, novas reconfigurações vão ter que ser feitas, mas acho que tudo que a gente está ganhando nesse momento é a partir daqui agora, né? Então, a gente não volta para o momento que a gente estava antes. Todos os ganhos, eles são permanentes. Essa é a minha visão, e eu agradeço aí a todo o aprendizado que eu tive aqui nesse bate-papo. Obrigada, gente, foi muito bom mesmo. Quero agradecer aí todos vocês, agradecer a todos os participantes, e fica de aprendizado para a gente todas as experiências, né? Obrigada. Alexandre? Gente, legal, obrigado, Luzia, Vanessa, Lina, Tiago, a Érica, a Rosângela pela moderação brilhante. Vou tentar fazer um fechamento rápido, eu sei que todo mundo está com horário, já são 9h40. De novo, eu queria agradecer aos mantenedores do IBEF, lembrar vocês dos webinars que a gente tem, dia 15, IBEF Jovem, dia 17, certificação, dia 21, novos associados, dia 22, Assembleia Geral. Esse vídeo depois vai ser gravado, disponibilizado para quem quiser ouvir, divulguem. Eu acho que a ideia aqui era a gente trocar um pouco de experiência e tentar entender. Eu espero que cada um tenha captado um pouquinho do que a gente conseguiu trazer de atenção às pessoas, atenção aos processos, como aprender a trabalhar à distância. Então, acho que teve bastante coisa rica aqui para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Quando a gente começou a organizar esse evento, eu lembro que os panelistas, o pessoal estava um pouco preocupado, né, da fluência, de como ia ser, se a gente ia conseguir falar 1h30. Acho que deu para perceber que a gente estava aqui 3 horas fácil falando sobre esse assunto. É gostoso, é fluido, é bem divertido. Eu adoro fazer parte desses webinars. Espero que vocês tenham gostado também. E agradeço a todos. Obrigado. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.